vamos começar. Nós então estamos aqui no primeiro dia do novo ano chinês, portanto, do calendário lunar, portanto, ontem foi a lua nova e marca então o início do novo ano. Portanto, sabemos que o búfalo, portanto, é um animal muito especial. A Susana vai nos contar um bocadinho sobre ele e as novidades que ele pode trazer depois de um 2020 muito desafiante também. E, portanto, começaríamos então, passava então a palavra à Susana e também dizer-vos que eu e a Ana estamos aqui, claro, como anfitriãs da SMTC e, portanto, a Ana vai também participar como uma interessada e uma estudiosa do Feng Shui e da astrologia Vazi. Eu também aqui um bocadinho a colocar algumas questões porque sou da medicina tradicional chinesa, portanto, essa é a minha área de estudo e, portanto, vou aqui tentar fazer algumas pontes e também pedir a ajuda da Ana para ela com o contacto também que tem, trazermos aqui várias visões à volta da astrologia chinesa. Portanto, então, passo aqui a palavra à Susana e gostava que ela nos fizesse aqui uma ligação também com a questão do elemento, portanto, o elemento metal, e do ano passado termos tido o ano novo, portanto, o ano anterior, que era o ano do rato, que também era do elemento metal, mas era metal yang. Portanto, gostaria de te colocar um bocadinho, para fazeres essa ligação do que é que também muda com o facto de irmos para um ano yin. Muda muita coisa. Então, tudo o que é yang é mais expansivo para fora. E então, os anos de metal yang normalmente são anos desafiantes, trazem coisas extremadas, tipo guerras. Por exemplo, quando eu fiz as previsões, estava com medo que houvesse uma guerra, mas não poderia imaginar que fosse uma guerra ou um vírus. Epidemias, é assim tudo muito dramático. E depois, como o rato é um signo de água, então as emoções, aquelas... como nós vimos, não é? Muitas vezes algum drama envolvido e este ano o Yin é mais contido, é mais calminho, é mais comedido e neste caso ainda mais flexível. Por isso penso que agora para relaxar assim um bocadinho em termos de elemento, ou seja, no fundo o ano passado foi um ano muito importante, um ano de grande mudança, não só a nível de astral, neste caso, em que foi um ciclo de 12 anos que se deu início, também é um ciclo de uma nova era, porque Júpiter e Saturno encontraram-se com um encontro muito especial, que se chamam a Estrela de David, ou as profecias antigas dos fins dos tempos, ou seja, nós estamos aqui numa fase muito importante da história da humanidade. E como o metal é rigoroso, é um bocado aquela coisa neste caso é um machado mesmo, o ano passado, metal yang, o machado a mandar abaixo tudo o que não está bem, não é? Para dar precisamente esta fase de início e de transição. Pronto, então, o búfalo metal é assim mais requintado, mas o metal também traz aqui tal... Ou seja, neste caso, o metal mais maleável é o ouro, ou a prata, não é? E então, no Oriente, o búfalo metal é a vaca dourada. Então, há aqui uma expectativa em relação à prosperidade, porque o búfalo é trabalhador e concretizador. E então, este ano, temos aqui possibilidades de concretizar uma série de coisas e não diria enriquecer, mas tornar-nos mais abundantes, porque o búfalo trabalha para ganhar, não é? Conquistar. É um bocado assim. Acho que já falei demais, então ou posso continuar a falar? Podes continuar, está ótimo. Pronto, ok. Então, falando mais sobre as tendências gerais do ano do búfalo. É um bocadinho, o búfalo aqui é um bocadinho parecido com o Capricórnio. É família, estrutura, a pátria, toda a parte metódica de construir as coisas e, no meu ponto de vista, eu penso que o único senão deste ano é a tentativa de ainda manter o velho antigo. Como é conservador, muita gente quer voltar ao velho normal e já não há volta a dar, ou seja, se a humanidade resistir a este chamamento de mudança,
pode ser mais desafiante. Porquê? Porque quando nós não estamos, no fundo, em sintonia com a natureza, neste caso o céu e com a terra, muitas vezes podemos perder oportunidades de dar saltos quânticos na nossa evolução e não só, também na forma como estamos e somos, e como principalmente nesta fase em que temos que pensar seriamente que tipo de materialismo queremos, porque o Buffalo é materialista, mas não, o materialismo não tem que ser consumista. O materialismo pode ser construir coisas boas. Ou seja, o materialismo pode ser o material do toque, por exemplo, de ter, de possuir. Por exemplo, agora lembrei-me do ter e possuir a parte viril do Buffalo. Ou seja, acho que aqui também, como nós ficámos muito tempo confinados, ainda estamos confinados, pode haver também uma grande vontade de experimentar, de beber, comer, estar com os amigos, abraçar, família. É natural que isso esteja assim bem latente este ano. Pronto. Mas, Susana, desculpa interromper-te, só para clarificar, esta dinâmica de transformação, ela vem também do elemento metal ou vem de alguma, digamos, dimensão também da própria simbologia do animal? Vem mais do metal, porque o metal tem aqui a preocupação de fazer bem feito, do rigor. E às vezes muitos signos que são regidos pelo elemento metal são perfeccionistas. Então há aqui realmente uma vontade genuína de fazer as coisas bem feitas. Neste caso, o metal aqui dá requinte também, porque o metal yang é bruto. Agora, o metal yin é mais requintado. Então temos possibilidades de reconstruir uma série de coisas nas nossas vidas de uma forma muito mais aperfeiçoada. Nós, o ano passado, com o início do ano do rato, não é? Foi um novo ciclo, ou seja, fez os 60 anos, não foi? Corrijam-me se eu estou a dizer alguma... Pronto, então, estamos mesmo no início de um novo ciclo de 60 anos. 60, sim. Não é? E, portanto, começou o ano passado com o ano do rato e as mudanças nas nossas vidas todas, não é? Foram significativas e este ano, então... continua com o trabalho agora então do Buffalo, não é? Exatamente, ou seja, quem freak out, peço desculpa, eu só me lembro às vezes palavras em inglês, freak out, quem entrou em pânico, quem não aproveitou esta paragem, esta forma diferente de ser e estar na vida, não aproveitou, se calhar, aqui uma oportunidade de agora construir, ou seja, o ano passado foi para fazer uma grande limpeza e muitas vezes... Por um lado, eu até abençoei esta paragem porque deu tempo para pensar com calma nas coisas, fazer um novo planeamento e agora pôr mãos à obra. Isto é um ano de trabalho árduo mesmo. É também conhecido por ser bastante trabalhador, não é? É engraçado porque meus amigos Buffalo, se têm um Buffalo então no pilar do trabalho, só trabalho, não pensam noutra coisa. O trabalho está em primeiro lugar, é incrível. Gostam de se divertir, são pessoas que também têm aqui, não é assim uma coisa muito séria, não é? Mas o trabalho, a responsabilidade. Agora referiste a essa questão do pilar do trabalho, não é? Não sei se... Pois é, sim, nós tínhamos combinado que íamos falar das tendências gerais deste ano, mas cada pessoa também vai receber estas tendências de uma forma diferente. Exato. E do que eu tenho visto é que a maior parte das pessoas não sabe que a astrologia chinesa é muito mais complexa. Por exemplo, quando eu digo que pratico a astrologia chinesa, as pessoas dizem, eu sou cavalo. E eu, cavalo quê? Só sei que sou cavalo. Então em que ano nasceu? 66. Então é um cavalo fogo. Ou seja, só em cada signo existem 5 elementos. E depois, esse é o signo do ano. Exato. E há muito mais camadas. Nós somos como cebolas, como diz o Shrek, não é? Há muito mais camadas. E a astrologia chinesa também é muito mais complexa. Assim como a nossa astrologia, não é? Que tem o Sol, a Lua, os planetas nas casas. Também temos... aqui uma série de informação. É por isso que quando as pessoas me pedem para dizer então como é que vai ser o ano para mim, eu, posso dar aqui um vislumbre muito generalista, mas depois se nós formos a ver neste caso, pilar a pilar, temos uma série de outra informação. Exato. E nós podemos mostrar isso, não podemos, Ana? Sim. Para as pessoas perceberem.
Sim, olha, mas se calhar eu punha aqui, porque algumas pessoas podem não saber ainda o seu signo chinês, e eu se calhar punha então no chat também onde é que a pessoa pode ir e obter essa informação, portanto, introduzindo tanto os dados do seu nascimento, tanto o dia, o mês e ano, como também a hora, certo? Ok. Não é momentos, não é? Exatamente. Então eu vou pôr aqui no chat um sítio onde podem descobrir o vosso, no fundo, o vosso signo chinês. Pronto, então, isto são astrologia Bazi, não é? O método Bazi, astrologia chinesa. Às vezes também as pessoas associam um bocadinho a astrologia chinesa à astrologia do Qi das 9 estrelas, não é? Este é o método Bazi, não é? É diferente, tem muito mais... diferente. É muito mais complexo. Essa associação, às vezes. Mas mostra para cima, só para eu mostrar os títulos, para as pessoas também poderem perceber. Podes mostrar o título? Consegues? Acho que a Ana congelou. Não foi? Penso que sim. Olha, mas congelou com um sorriso muito lindo. Pronto, então ela não pode mostrar, mas é assim, Bazi quer dizer 8 caracteres. E se nós formos a ver aqui mas nesta então, tabela... Peço desculpa, aqui tu queres ver o início do princípio do PowerPoint? Não, era só para mostrar os nomes, porque isto este método é conhecido por vários nomes, não é? Olha, a Aninhas foi embora. Sim. Eu posso partilhar também. Só que a Anabela da Silva Ferreira a dizer que o mais importante é o pilar do dia e não do ano. Sim, é com base no pilar do dia que nós depois fazemos a análise da carta toda. Exatamente. Mas todos são importantes, todos tocam. Exato. O que tu também estavas um bocadinho a explicar era, portanto, que o ano é extremamente importante, mas então, o que é que será, na verdade, importante? Para além do ano, o que é mesmo portanto, de analisar? Olha, tu consegues mostrar novamente aquela imagem que nós tínhamos do mapa da aqui? Sim. Então, se puderes mostrar, Sim, é mais fácil, melhor, assim as pessoas conseguem visualizar, não é? Exatamente. Ok, então deixa-me só... A Elizabeth Araújo pergunta se é obrigatório saber a hora de nascimento. Não é obrigatório, mas depois perde-se também muita informação. Fica incompleto, mais uma vez. Então, consegues... Aninhas, será que vai voltar? Pois. Está ali. Ótimo. Digam-nos se assim conseguem ver. Sim, pronto. Se assim conseguem ver, está bem? Pronto, a astrologia chinesa tem 2 métodos. Um deles é o Bazi e outro é o Ziwei. O Bazi também é conhecido pelos 4 pilares. E se tu puxares um bocadinho para baixo, Karina? Sim. Os 4 pilares são... Está bem assim. Põe um bocadinho mais, só para ver o Daymaster, lá para cima. Não, sim, mais para baixo. Tem um bocadinho de delay. Tem um bocadinho de delay, pronto. Tem. Pronto, então, como vocês podem ver, as pessoas que estão aqui connosco hoje, neste serão, a celebrar o início da primavera, porque nós, ocidentais, fizemos aqui, ou seja, o calendário gregoriano fez aqui umas alterações ao calendário da natureza e só celebramos o início da primavera quando ela está no auge. Mas o início é agora. E a prova disso é que a minha tartaruga hoje acordou, saiu da sua hibernação, para além das florzinhas que já encontramos no campo, e houve um dia de sol maravilhoso. Portanto, vamos aqui. Então, estão a ver o primeiro pilar da direita, pelo menos da minha direita, deve ser da vossa também, se não fizer espelho. Tem em cima ano e tem um galo metal. Ou seja, este pilar aqui, normalmente, é o que indica... ou seja, as pessoas dizem, eu sou cavalo, eu sou galo, eu sou cão, porque já leram alguns que nasceram no ano do cão ou no ano do cavalo ou do galo. Neste caso, a pessoa que eu escolhi para exemplo também nasceu no ano do galo, neste caso, ano do galo metal. Depois, nasceu também no mês.
E, neste caso, se não me engano, é julho, mas, Karina, podes-me ver a data de nascimento, só para eu dar o exemplo? Tens que ir mais para cima, para ver a data. Exatamente. É 19/7/1981. Exato. Obrigada. Pronto. Ou seja, esta pessoa nasceu, então, em julho e tem uma cabra madeira no seu pilar do mês. E o que é que esta cabra madeira vai dar aqui? Vai-nos dar indicadores dos seus talentos. Normalmente também se fala do pilar do trabalho. Por isso, vamos supor, se eu este ano dissesse que a cabra, no geral, poderia ter alguns desafios, eu teria que saber onde é que a pessoa tem cabra, se é no pilar do ano, do mês, do dia ou da hora, para perceber que tipo de impacto. Porquê? Porque vai dar impactos diferentes. Por exemplo, se uma pessoa tiver no ano, o pilar do ano é a forma como nós nos expressamos e como somos vistos. E aqui temos de ter cuidado com aquilo que dizemos em sociedade, por exemplo, ou a imagem que queremos projetar. Depois, no mês, tem a ver com carreira ou os nossos talentos. Aqui podemos ver mudanças de trabalho, despedimentos, promoções, por aí afora. Depois vem o pilar do dia. O pilar do dia, como estava a dizer, que eu já foi muitos... Anabela Ferreira, o pilar do dia é muito importante, porquê? Porque o elemento terra, este aqui de cima, tem embaixo o cão e em cima o elemento terra, chama-se o Day Master, e é com base neste elemento que depois se vai analisar a dinâmica energética que eu chamo a química pessoal de cada pessoa. Pronto, então, o dia tem muito a ver com o caráter da pessoa, a sua essência, e também neste pilar podemos ver a qualidade do casamento. Ok? E depois na hora, tem a ver com as aspirações, tem também a sexualidade, aqui dá para perceber também a forma, qual é a melhor altura para ter filhos, por exemplo, e por aí fora. Pronto, ou se a mulher, olha, por exemplo, esta mulher aqui, para dar à luz é uma maravilha. Pronto, ou seja, com base nesta dinâmica energética, aí é que se pode ver e dizer com firmeza que o ano do búfalo vai ser bom ou mau. Não é bom ou mau. Eu costumo dizer é desafiante ou facilitador. Exatamente. Pronto, porque para umas pessoas é desafiante e para outras é facilitador. E eu passo a dizer quais são os signos mais agraciados este ano. Eu estou muito curiosa. Eu sou do ano, eu sou macaco. E depois também tenho rato e serpente. Então gostava de saber como é que são as tendências para esta conjugação. Pronto, é assim. Vou começar por aqueles que vão ter mais desafios. Ok. Pronto. Então, todos os signos este ano que vão ter que ter muito mais cuidado com a saúde, com aquilo que dizem, com a forma como se relacionam, são a cabra, o cão e o dragão. Ok? Estes 3 signos... O cão! Eu disse, tirem-me o cão daqui, vou trouxer o cão. Pronto. Então, o conselho que dou para estes signos são diferentes, obviamente. Por exemplo, a cabra é um signo sensível e este ano, como o búfalo é exigente, é ali, não sabe quando parar, a cabra que é mais artística, este ano vai ter que trabalhar mais para conseguir alcançar os seus objetivos, porque as coisas não estão tão facilitadas para a cabra. Porque normalmente a cabra está no grupo no fundo dos... Não diria dos artistas, mas numa forma mais geral, porque as pessoas falam em artistas e pensam logo num ator ou num cantor, mas não, a parte de transformar as coisas belas, esta capacidade, ok? Que pode estar em qualquer profissão. Este sentido estético, de se apresentar bem, com elegância, por aí fora. O cão tem que ter cuidado com aquilo que diz, porque pode gerar aqui alguns conflitos, e o cão normalmente é bem intencionado, normalmente, porque também há cães maus, e tem que ter cuidado com aquilo que diz. E o dragão, como é um signo bastante poderoso e competitivo, este ano tem que ter algum cuidado para não criar inimizades, porque senão pode aqui ser, principalmente a nível de trabalho, para quem nasceu em abril, ali a nível de trabalho é preciso ficar mais flexível.
Pronto, depois vamos falar dos signos que é mais ou menos. Então, de uma maneira geral, Susana, desculpa interromper, eu há bocadinho saí e já voltei, pronto. Não sei, entretanto, já falaram sobre isso ou não, mas então, de uma maneira geral, a cabra, o dragão, o cão, é que são os menos beneficiados, é isso? É isso. E aquilo que eu consigo ver é que eles têm em comum todos o elemento terra. Tem a ver com isso? Tem a ver com isso, tem a ver com isso. Ok, pronto. Muito bem, uma boa aluna. Uma boa aluna, sim, senhor. É isso mesmo. Pronto. Depois, então, os mais ou menos pode ser bons para o romance ou pode ser bom para o trabalho, vai depender aqui da área onde a pessoa também tem este signo, mas é o porco, o coelho vai ter que trabalhar bastante também, o tigre e o búfalo. O cavalo, como o ano passado foi muito duro para o cavalo, a boa notícia é que este ano vai ser melhor, mas mesmo assim vai exigir aqui rigor, porque o cavalo é idealista, gosta de cavalgar, vai ali, não é? Com aquele idealismo todo, e este ano não há muito espaço para idealistas nem para artistas. Ok? Artistas no sentido, coisas boas da vida, coisas fáceis. Aqui o búfalo exige trabalho e aquela questão moral do mérito que nós temos que trabalhar para conseguir colher. É um bocado assim. Okay? E há alguns signos que são mais flexíveis ou que, não diria que espertos no sentido de golpes de sorte, como o macaco. O macaco tem este sentido de oportunismo, não de uma forma pejorativa, ok? Mas de oportunidade, e é rápido, e não pensa, salta e vai buscar a banana, não é? Este ano, para o macaco, tem que ter aqui um bocadinho mais disciplina e, ok, vou buscar aquela banana, mas tenho que ter a certeza que não vai estar ali uma cilada. Okay? É preciso haver ponderação, é isso? É preciso haver ponderação. E depois, porque todos os anos estão ligados, e se nós formos analisar o ano passado, em que, no fundo, há pessoas que já estão fartas de estarem confinadas, esta vontade de querer estar com as pessoas e voltar a viajar e ter essa liberdade, vai exigir aqui bastante rigor, porque senão... aliás, em tempos de búfalo, o caos é raro acontecer. Mas se acontecer, imaginem uma tourada, quando solta um touro numa rua, é complicado, não é? É complicado. Isso, muito respeito. São uma cornada. Pronto. Então, o que eu estava a falar em relação ao cavalo e ao macaco, são signos que este ano também, assim mais ou menos, têm que ver aqui um equilíbrio. É claro que estas influências aplicam-se sobretudo quem tem o animal naquele pilar. Se é do dia, então será influências nos relacionamentos. Já falaste sobre isso há bocadinho, penso eu, não é? Pronto. Exato. Tudo isto que estás aqui a dizer vai ter mais impacto conforme a pessoa tenha o signo em cada pilar, não é? Exato. Por exemplo, a cabra. Eu vou falar da cabra porque a cabra é inimiga, salvo seja, do búfalo. São antagónicos. Confronto. São antagónicos, ok? E entram em confronto. É difícil, muitas vezes. Mas se uma pessoa tiver uma cabra no pilar do mês, pode ser, por exemplo, uma tensão no trabalho, ou mudança de trabalho, ou problemas com os colegas. Okay? Se for no pilar do dia, pode ser uma doença, pode ser um divórcio, ou uma crise no casamento. Ou seja, vai depender onde a pessoa tem a cabra. É por isso que se eu disser, o ano vai ser péssimo para as cabras, as pessoas que têm cabra, nasceram no ano da cabra, vão ficar um bocadinho condicionados. E não, se tiverem depois outros signos que são compatíveis com o búfalo, podem ter áreas da sua vida que estão a correr super bem. Exato. Pronto. Exato. E então, por falar, quem vai estar super bem é a serpente, que é a grande amiga do búfalo, o galo e o rato. São assim... é fantástico. Sim. É fantástico. Agora, pensar na minha conjugação. Mas estavas a dizer, desculpa, fiquei ali com aquela ideia. Um ano mais ou menos quer dizer o que é que seria? Pronto, claro que isto é um bocado geral, não é? O que tu podes dizer. Mas um ano mais ou menos quer dizer que as pessoas, pronto, de alguma forma devem terem atenção a algum aspecto. O que é que achas? Vai depender da carta em geral, mas, por exemplo, o cavalo, mais ou menos, porquê? Porque como o ano passado foi difícil para o cavalo, foi desafiante, a vários níveis,
Este ano o cavalo deve estar todo cheio de pica para ir a cavalgar e voltar a estar livre. Ainda não. Tem que ter aqui alguma calma, diríamos assim. Para os cavalos que não se estressaram ano passado e que este ano têm um plano bem concreto, aí já podem avançar com um bocadinho mais aceleramento. Vai depender da preparação da pessoa. Okay? O macaco, a mesma coisa, como há muito rigor, é um ano assim um bocado austero, aquela coisa do búfalo, não é? Assim... É engraçado que as pessoas que nasceram no ano do búfalo, quando estão sérias, têm assim uma cara assim... É engraçado, porque eu normalmente começo a ver a cara das pessoas, a forma do seu corpo, a maneira como andam, a forma da cara, dá tudo para ver indicadores dos seus signos, que no fundo são os 5 elementos. Por exemplo, uma pessoa que tem a cara mais redondinha, de certeza que tem metal no seu mapa astral. Ou uma pessoa mais triangular, tem fogo, mais guia, não é? Por isso é muito giro ver as características também físicas com base nos 5 elementos. Depois, para além dos signos, há os tais 5 elementos. Podes voltar a colocar outra vez aquele mapa do Badzi? Eu coloco. Eu penso que agora vai correr bem, sim. E vamos ver se há aqui... Olha, há aqui um dragão, José Batista. Dragão do ano. Também estava aqui uma pergunta que era: quais são os compatíveis com o búfalo? Os mais compatíveis são a serpente e o galgo, porque fazem o trígono de metal. Se o metal for o elemento favorável para a pessoa, neste caso, pronto. Então, se vocês verificarem, na linha de baixo, vocês têm corpo e emoções. Ou seja, com base nesta linha de baixo, tem o signo fixo aliás, peço desculpa, o elemento fixo do signo, o macaco, é do elemento metal, mas pode ser macaco metal, macaco água, macaco fogo, macaco madeira e macaco terra. São 5 tipos de macaco, ok? Pronto, então, se nós formos ver depois a linha de cima, que é mente e pensamento, que são os padrões mentais, vemos que também tem elementos. Por isso, por exemplo, uma cabra, lá estou eu com a cabra, esta cabra madeira que eu escolhi de propósito aqui, ela... Tanto a cabra que choca com o búfalo, como a madeira que choca com o metal. Ou seja, para esta cabra aqui deste mapa astral vai ser ainda mais desafiante. Agora, se fosse uma cabra metal com metal, ela ia ter desafios, mas ia ter ajudas. Não ia ser tão desafiante como uma cabra madeira. Ou seja, isto é muito complexo. Estes aspectos todos dos 5 elementos, dá aqui uma série de informação que é muito difícil de generalizar. Eu durante anos recebo convites para falar sobre os signos, os anos, e até fui convidada para fazer os signos do mês, e eu não aceitei porque é tão complexo que, não sei, é difícil generalizar. Pois, é um bocadinho também como a astrologia que nós conhecemos, não é? Dizer que uma pessoa é Capricórnio, agora que estamos a falar do búfalo, também por si só não quer dizer muito. É preciso saber em que posição está a Lua, para que casa vai, etc. Portanto, tem toda uma complexidade muito, muito grande, porque cada pessoa tem o seu próprio horóscopo, é único, quase. Não... E o mesmo acontece aqui na astrologia chinesa. Exatamente, é isso mesmo. É isso. E pronto. E, Karina? Fiquei entusiasmada com o ano 2021, com o ano do búfalo. Susana, e o clima? Clima para o próximo ano? Pronto, olha, isso é uma boa pergunta. Eu estava ali a perguntar sobre a serpente da... Já agora, onde é que tu tens a serpente, Karina? Eu penso que é, portanto, no mês, exatamente. Eu sei da Karina. Uma promoção a nível profissional. Eu também tenho serpente no mês. Que Karina. Bom, então vai ser ótimo. Vão trabalhar muito, mas vai ser satisfatório porque vão ter resultados do vosso trabalho. Porque, e vamos ao clima. O ano passado foi um ano em que a água ficou muito forte, porque o metal alimenta a água. Então, como vocês podem ver, as barragens estão todas cheias, depois de não sei quantos anos de seca, houve grandes movimentações de água, embora as notícias não tenham dado nem metade, porque o foco é outro. Por isso, com muita água, normalmente há abundância, como eu falei logo no início. Só que o búfalo é um signo de inverno.
com terra. Então há aqui uma parte assim mais lamacenta, mais úmida, digamos assim. É capaz deste ano, é assim, o metal quando apanha sol aquece muito, fica quente, ou seja, não quer dizer... o verão foi tão quente também. Exato. Pode ser um verão quente também, mas vai tender para o úmido e para, no fundo, a lama, neste caso, e porque ainda vem muita água e a lama fez-me lembrar aqui que a lama não é necessariamente má, porque muitas vezes a lama pode ter esta conotação. Ou seja, o excesso de água é mau para algumas plantações, é verdade. Okay? Mas aqui a lama, pensem nos tijolos, ou quando nós vamos fazer olaria, dá aqui a possibilidade de construir. É muito importante, no fundo, pormos a mão na massa, sujarmos as mãos e trabalharmos esta lama para construir algo mais concreto. Por isso, o clima aqui também nos pode ajudar, porque se nos impulsiona aqui, se for um bocadinho mais frio, temos que trabalhar e mexer-nos mais para concretizar aqui e não reclamar muito da lama, porque a lama pode ser útil. Fazer tijolos, por exemplo. Para o futuro também, não é? Para preparar para o futuro. Pois, esta ideia do materialismo que o Buffalo traz, não é? Liga-se muito a essa ideia também da construção que estás a falar. Sim, porque nós temos o materialismo negativo, que é aquele consumismo exacerbado que nós temos vindo a viver nos últimos 40 anos da nossa história, não é? Eu penso que foi bem clara a mensagem que o ano passado lançou, do tipo, stop, calma. E, normalmente, muitas vezes nós não queremos assumir isso, mas na medicina tradicional chinesa tem essa consciência que quando há um desequilíbrio, tem que haver um contrabalanço para voltar a equilibrar. E a natureza tem estas dinâmicas de leis que tentam manter as coisas equilibradas e, por exemplo, uma epidemia ou uma praga é um sinal de desequilíbrio. Ok? E o que eu acho interessante é que, não é muito interessante, nós seres humanos somos um bocadinho esquisitos, mas em vez de nós vermos este vírus como um sinal de que a sociedade não está a viver de uma forma equilibrada, sustentável, não, fomos todos aflitos procurar uma imunidade artificial que no fundo só vai remediar e vai nos continuar a manter vulneráveis a novas, porque isto vai continuar a voltar-se. Enquanto nós continuarmos com este estilo de vida, por exemplo, eu li um artigo muito interessante em que falava que uma das prováveis causas de haver cada vez mais pandemias e serem cada vez mais frequentes tinha a ver com, por exemplo, a desmatação, o desmatamento, que causa aqui um desequilíbrio na natureza. Pronto, e então, no fundo... Tem a ver com este excesso de um bocadinho de ir buscar coisas à natureza que ela não nos está a dar. E há um ponto que ela se manifesta, não é? Ela própria depois se manifesta. Exatamente. Portanto, nós estamos a querer, de certa forma, andamos a desequilibrar um bocadinho os ciclos da natureza e ela agora vem pôr um bocadinho essa ordem, não é? Exatamente, e nós, como somos parte da natureza, também levamos com estas dinâmicas, não é? Exato. Diz. Não sei se também já fizeram a relação, agora que estávamos a falar um bocadinho da medicina chinesa, porque isso que a Susana disse é muito interessante, porque, Karina, corrige-me se eu estiver errada, mas eu penso que na medicina chinesa também, portanto, existem desequilíbrios energéticos e eles vão se manifestando. Por exemplo, a pessoa tem constantemente dor de cabeça ou a pessoa tem constantemente qualquer coisa e não liga, desvaloriza, não faz nada, não toma nenhuma atitude, até que um dia isso acaba por se manifestar com uma doença, por exemplo, não é? É um bocadinho aquilo que é, fazendo aqui um paralelismo com não é? No fundo, esta ligação à natureza. E também já agora aproveitava para depois te pedir que fizesse um bocadinho aquela analogia também do trigrama, que eu acho que isso é muito importante. De facto, na medicina chinesa, um dos lemas é que quando não respeitamos as leis da natureza, é que a doença entra. Portanto, no fundo, é este conhecimento do que é que o exterior nos diz também, não é? Do que é que, portanto, é este conhecimento do nosso contexto
é extremamente importante porque nós somos permeáveis a ele, nós somos parte da natureza, não é? Portanto, se o ambiente não está saudável, nós necessariamente vamos também captar essa informação, não é? Porque no fundo tudo é informação, a energia, o chi vital, ele atravessa, portanto, todos os seres vivos, e o planeta, que também ele funciona como um organismo do qual nós fazemos parte, ele transmite-nos o seu chi, não é? E então nós trabalhamos muito isso do ponto de vista, por exemplo, do Qigong, em que aprendemos a reconhecer onde é que o Qi está e a trabalhar com ele e a colocá-lo do nosso lado, não é? Para que ele também nos reponha esse tal equilíbrio que a Susana estava a falar. E depois, por outro lado, temos sempre uma ação... temos sempre uma palavra a dizer, não é? Sim, e agora que estavas a falar do Qigong, eu sei, pronto, que no Qigong também se capta o Qi do céu, não é? Há essa captação do Qi do céu. E é muito engraçado. E da Terra. E depois passa pelo homem e manda para a Terra. No fundo, o trigrama que estavas a falar é esse mesmo. É o Qi do céu, começa pelo Qi do céu, depois é o Qi humano e o Qi da Terra. E isto, assim, em nível de matérias que abordam estas áreas, é um bocadinho, o Qi do céu é a astrologia chinesa, o da Terra, o humano, a medicina tradicional chinesa, e o da Terra é o Feng Shui, e portanto todas estão interligadas e todas contribuem para que tudo flua convenientemente e que esteja devidamente articulado. Portanto, se nós conseguirmos trabalhar estas três energias, estes três desequilíbrios, conseguir ter aqui uma harmonia entre os três, o benefício, a pessoa sente-se num estado de chi. Porque quando as pessoas falam de Feng Shui, as pessoas remetem logo para a casa. Feng Shui a casa é o último reduto. Feng Shui começa na natureza. O local onde a casa está. Que tipo de elementos da natureza é que a compõem? Os ventos, a luminosidade, a proximidade das águas, as montanhas, tudo isso é muito importante em Feng Shui, não é só o interior da casa. Aliás, o exterior diria que é mais importante. Por isso, nós estamos a destruir a nossa casa, a terra, e a natureza, se nós formos a ver, é amorosa. Não precisa de nós, vai-nos dar sinais. Olha, toma um vírus, que é para ver se tu... Mas pronto. Susana, desculpa interromper-te uma vez mais, mas fazendo a ligação também um bocadinho com o ano anterior, com o ano do rato, em que, de alguma forma, também naquelas previsões que seriam, que nós, no fundo, tu estás a apontar também já algumas tendências, não é? Não é previsões, é as tendências, portanto, que o Búfalo nos traz. O rato já trazia um bocadinho essa mensagem de um certo... Pronto, que até havia algumas tendências para se prever um conflito, um grande conflito, uma guerra. Como é que nós fazemos agora esta... No fundo, a ligação com o rato? Como é que se faz este fio condutor? Não, o fio condutor não é assim tão linear. Mas, como eu estava a dizer, não é tanto o rato, mas mais o elemento metal yang, que é bélico. Okay? É como se fosse um general. E normalmente há guerras, nem que sejam revoluções ou coisas violentas. Pronto. E se nós formos a ver, é muito engraçado. Quer dizer, não é nada engraçado, mas o sentido crítico do ano que passou foi muito exacerbado. Vocês iam às redes sociais ou iam ver as notícias ou qualquer coisa e houve sérias críticas, toda a gente a criticar-se de uma forma bastante... tipo guerrilha mesmo, e isto não é produtivo, porque o machado pode realmente deitar árvores velhas abaixo, mas, isto como uma metáfora, obviamente, mas temos que saber usar o machado, senão também podem enrolar cabeças ou cortar árvores saudáveis, não é? Certo. Ou seja, isto tudo para dizer o quê? No fundo, a Terra dá-nos aqui os recursos e a nossa casa, e o céu dá-nos uma tendência energética de ações. Mas nós somos livres. Nós temos o livre-arbítrio. As únicas prisões que existem são as prisões que nós inventamos. A natureza, a única coisa que tem são leis. E nós temos que respeitar essas leis. Mas não é uma prisão. Por exemplo, no fundo, a lei da gravidade, eu não diria que é uma prisão, senão andávamos aí a flutuar, não é?
ou a questão do yin e do yang, ou esta dinâmica energética do dia e da noite, da energia que sobe, da energia que desce, ou seja, são leis da natureza que apenas existem para preservar a vida e dar-nos, no fundo, tudo o que precisamos. Só que nós, seres humanos, ainda estamos a aprender a usar todos estes recursos disponíveis e, mais uma vez, eu digo sempre tendências, porquê? Porque se nós virmos isto como um bocadinho física quântica, em que vemos os planetas a vibrarem numa frequência eletromagnética, as pessoas vão reagir a essa frequência de forma diferente. E como têm o livre-arbítrio, fazem, no fundo, aquilo que quiserem com essa frequência. Então, se, neste caso, vamos falar se é frequência de metal. Metal é aperfeiçoamento, mas também é uma crítica destrutiva. Qual é que tu vais escolher? Certo? Uhum. Claro, a pessoa tem sempre a opção de aproveitar as energias que vêm ou de não fazer nada, não é? Exato. Eu muitas vezes nas minhas consultas dou esta metáfora. Por exemplo, quando eu digo, olha, vai ter um ano desafiante. Então eu dou a metáfora de, olha, as previsões, agora vou falar em previsões meteorológicas. Amanhã vai chover. Então nós vamos agir de acordo com uma tendência. Se calhar, em vez de chover muito, choveu só metade do dia e nós ainda apanhámos um bocadinho de sol. Mas choveu, então nós levámos o chapéu de chuva, na altura em que estava a chover conduzimos com mais cuidado para não derrapar, ou seja, levámos roupa a condizer, ou seja, estávamos de acordo com aquela tendência. É a mesma coisa com as tendências astrológicas anuais. Se diz que este ano é um ano que continua a ser de aperfeiçoamento, mas de construção e de trabalho, então vamos entrar nesse fluxo que é para depois, porque o búfalo trabalha e tem resultados. Não trabalha por trabalhar e depois é um coitadinho que está ali a trabalhar por nada. Não, o búfalo, por exemplo, se nós formos ver as migrações dos búfalos, eles vão todos em manada a correr para ir conquistar novos prados, não é? Novas ervas. Ou seja, ele conquista. É concretizador. Ele chega lá e tem aquela abundância toda. Por isso, não percam esta oportunidade. Por exemplo, pessoas que o ano passado tiveram a oportunidade, eu vou dar um exemplo, eu tinha um projeto na gaveta que não tinha tempo. O ano passado tive tempo para o desenvolver. Este ano estou a pôr mãos à obra. Exato. Aliás, o ano passado também era um bocadinho o ano do planeamento, não é? De planear. E este ano, então, vem um bocadinho concretizar isto, tentando construir aqui o tal fio condutor que a Karina, entre um ano e outro, não é? O ano que passou foi um ano de planeamento e este ano, então, é para concretizar. Mas só se pode concretizar o que já se planeou anteriormente, não é? Sim, porque se nós não sabemos o que... Vamos supor, começamos este ano, não temos nenhum plano, não pensámos em nada, o que é que vamos concretizar? Exato. É a mesma coisa, queres construir uma casa, mas não tens o projeto? É isso. Há bocadinho também a Marisa Costa e a Cristina Brito, a propósito das críticas, escreveram, mas continuam a ver isso, ainda muitas pessoas a criticar. É natural, porque este ano continua a ser um ano metal e a crítica vem do metal, é isso, não é? É. Portanto, essa tendência mantém-se. E depois, há aqui uma coisa que é muito chata no búfalo, que é, às vezes, o moralismo e, por exemplo, estes movimentos de direita que estamos a ver, podem intensificar-se no ano do búfalo, porque ele é, como disse, é conservador e normalmente os partidos de direita têm uma série de coisas, atitudes ou ideias, defendem ideias conservadoras, não é? Uhum. E também, não sei se já falaram naquele bocadinho em que eu estive fora, da relação que há entre, agora também remetendo um bocadinho ao ano que passou, porque o ano passado eu estava presente lá na escola, no Ano Novo Chinês, e lembro-me perfeitamente da Susana dizer que era um ano que podia afetar o sistema imunitário e que o que era necessário era reforçar o sistema imunitário, etc. Isto porque está associado, não é? O elemento metal está associado também ao órgão intestino grosso, que remete para a imunidade. E este ano, a metalina, que está associado ao... Karina? Ao pulmão, não é? Sim. É por isso que... É o intestino. Portanto, essa ideia do ano passado, a questão do intestino e da imunidade também estar muito presente, não é? Sim, uma das coisas que também falei foi sobre a saúde psicológica, saúde mental, digamos assim. Porquê? Porque está muito ligado, como vocês sabem, o intestino está ligado à mente. Está muito ligado, não é? O intestino sujo em termos com más bactérias, com desequilíbrios, tem fortes ligações às depressões e aos estados de ansiedade
e por aí fora. Por isso, quem não tratou do sistema imunitário, este ano ainda continua este vírus, por isso o pulmão pode-se ressentir. Exatamente. Pois é, aqui realmente há uma... lá está, há este fio condutor também, não é? A nível da saúde. Portanto, a questão da saúde que se tornou central na nossa sociedade e pronto, e de facto a medicina tradicional chinesa, o Feng Shui, a astrologia, não separam a saúde do resto, não é? E nós este ano que passou e vamos continuar a confirmar mesmo isso. Portanto, no fundo há aqui uma aprendizagem enorme de como as coisas estão ligadas, não é? Também com esta questão da saúde. No fundo, a saúde está na base das nossas vidas e influencia tudo. E é interessante que tu falas isso, porque também todos os elementos estão ligados às emoções. E o pulmão é a emoção em desequilíbrio, é a tristeza. E é irónico que a humanidade está a padecer de uma doença que está ligada ao pulmão. Neste caso, parece que andamos mais tristes, não é? Porque se estivéssemos muito felizes, o vírus passava ao lado e não... É verdade. Acaba por fragilizar. Meio de demonstrar o quão frágil a humanidade está. Mas eu acho que a maior parte das pessoas não viu isso. As pessoas, é mais fácil assumirem a parte vítima, coitadinhos de nós, fomos atacados por um vírus mau e toca ir buscar a imunidade artificial, estão todos com a esperança da vacina. Ou seja, no fundo não estão a resolver o problema, estão outra vez como uma pessoa que tem dor de cabeça, que toma uma pílula para aliviar os sintomas, fica durante 5, 6 anos com essa dor de cabeça e depois quando vai ver mais tarde tem um problema grave de saúde. A dor era um sinal, aliás, a dor é uma coisa favorável porque é a dor que diz qualquer coisa está mal, seja dor emocional, seja dor física e por aí afora. Sim, portanto aqui a questão... uma necessidade de uma reflexão, não é? De uma aprendizagem, de não, no fundo, não desperdiçarmos este sofrimento. Portanto, esta tristeza, no fundo, que estamos a passar por ela, que seja também uma forma, um motor para nós tirarmos aprendizagens, não é? Em vez de pormos um penso rápido. Exato, e depois há aqui uma coisa também que é da natureza humana. Os seres humanos são comodistas. E é difícil a mudança. E vocês podem ver que há mudanças que duram séculos. Por exemplo, eu vou sempre recorrer à emancipação da mulher. Não é? Tem sido um percurso de mais de 100 anos e nós ainda não chegamos a um ponto em que há realmente aqui uma justiça. Ou na forma como nós somos tratadas e por aí fora. Por isso, as mudanças são progressivas, há avanços, há retrocessos, mas... a crise é como se fosse um empurrãozinho para dizer que vocês têm que mudar. Porque senão, se nós estamos bem, confortáveis, ninguém quer mudar. Se não viesse uma epidemia, continuávamos a viajar, a poluir o mundo todo, não é? A comer um monte de porcarias, a ter uma vida louca. Porque eu tive conversas com pessoas que disseram, meu Deus, eu estou com a minha família, eu não estou a correr que nem uma barata tonta, eu parecia uma tonta, uma tolinha. Houve uma cliente que me disse, eu parecia uma tolinha, eu não tinha vida. Ou seja, houve muita gente que aproveitou para realmente refletir e limpar com este metal, limpar aqui uma série de coisas que não estavam em equilíbrio nas suas vidas, mas infelizmente não foram todas, não é? Nem todas as pessoas conseguiram passar por esse processo e quando há crises também as injustiças sociais saem mais ao de cima, não é? As pessoas, por exemplo, que perderam os empregos estão a sofrer imenso e se calhar não têm espaço emocional para poder refletir sobre a sua vida. Elas querem ter um trabalho para sustentar a família e pagar as contas. Claro. Ou seja, há sempre gente que vai sofrer muito com as crises, mas há pessoas que aproveitam a crise para fazer transformações. E esta crise tem um grande potencial transformador. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, eu acabo por... Nós a ouvir estas coisas acabamos sempre por relacionar com a nossa situação e com aquilo que vivemos, não é? Porque também dizia-se que estamos todos no mesmo barco, não é? Porque é uma pandemia, mas a verdade é que se vive de maneiras muito diferentes. É uma experiência que pode ser muito, até para alguns, até que é quase uma coisa que se vê na televisão, não é? Mas pronto, no meu caso, lá está, é uma experiência que tem que ser necessariamente objeto de uma transformação pessoal, porque de facto, no meu caso, portanto, perdi pessoas que eram muito próximas
e, portanto, houve aqui mesmo um corte que se deu, não é? Portanto, esta questão do metal, e eu estava a relacioná-lo também com a poda, não é? Portanto, que podamos, portanto, no fundo, tornamos a árvore mais forte com a poda, mas pronto, também há estes cortes que nos deixam feridas, portanto, isto é desafiante, de facto. Portanto, isto é vivido de muitas maneiras, mas em relação realmente ao búfalo, eu penso que o sinal também é um bocadinho mais dócil, não é? Ou é um bocadinho mais amigável. Precisamente porque é mais ok? Mas isso não vai impedir que haja, por exemplo, touradas, porque o touro, quando fica bravo, leva tudo à frente também. Só que antes de ficar bravo, demora. Mas quando fica, é muito, mete medo, é para fugir. Pronto, mas aqui, em relação aos especialistas da parte da economia, está toda a gente um bocadinho pessimista, porque, mais uma vez, metal, uma das características de metal é o pessimismo, em que a economia está muito abalada e as previsões não são muito positivas, mas eu estou um bocadinho mais positiva. Porquê? Porque este ano realmente traz aqui a oportunidade de abundância. Quanto mais não seja esta nossa vontade de fazer qualquer coisa. Por isso eu estou mais otimista. Por exemplo, nós se formos à China, vemos que eles já recuperaram, continuam a todo gás. Sim, é muito importante a nossa capacidade de reação ao que acontece, não é? No fundo, vai tudo depender um bocadinho disso, de como é que nós conseguimos reagir e lidar com o que a vida nos traz. Mas olha, eu estou aqui a ver muitas perguntas, Susana, pronto, isto a nossa live, sim, mas a nossa live podia durar até tarde, aliás, estou-me a lembrar... Já passou, não era 1 hora? Exatamente, por isso é que eu estou aqui a dizer, pronto, que nós não vamos poder responder às perguntas que estão no chat, é uma pena, mas pronto, não vai dar. Agora queríamos era, de facto, remeter para o e-book que tu fizeste e que disponibilizas, portanto, no teu site. Portanto, vamos deixar nos chats, vamos deixar esse link para que as pessoas possam ver. Esse e-book também... um bocadinho mais aprofundado as tendências para cada signo. Okay? Exatamente. Portanto, nós vamos deixar já de seguida. Eu agora passava também a palavra à Ana para dizer, porque no fundo a Susana, ela tem muitas coisas sobre a astrologia base para contar, não é? Que é impossível numa live. E então é possível, se de facto quiserem aprofundar, portanto é possível aprenderem mais com a Susana, não é, Ana? Falta Ana, está ligado o som. Mas pronto, eu posso também partilhar. Eu posso aqui partilhar, portanto... ok, vamos. Pronto, então, a Escola de Medicina Tradicional Chinesa, como tem consciência desta relação do ser humano com o céu e com a terra, com o Xi todo, não é? Para além do curso de Feng Shui, também tem este curso de astrologia chinesa, que por causa desta situação é online, e eu estou muito feliz porque há muitos anos que defendo o online e realmente funciona. E pronto. Sim, é dia 13, não é? Que vai começar, dia 13 de março. Exatamente, é no dia 13.